Este vídeo demonstra os procedimentos corretos de manuseio, instalação e remoção do processador Intel InnoBox no pacote de entrega 775. Ao executar qualquer um desses procedimentos, devem ser seguidas as práticas de ESD padrão. É possível executar a instalação do processador com a motherboard já instalada ou ainda fora do sistema. Siga as práticas ESD em ambos os casos. Recomenda-se usar luvas. Coloque a placa em uma superfície plana e segura para o USB, de modo que a alavanca da carga do soquete fique à esquerda do operador. Desengate a alavanca da carga pinçando-a com os dedos indicador e polegar e pressionando para baixo e para fora pelo gancho, para soltar da guia de fixação. Gire essa alavanca totalmente até a posição aberta de cerca de 135 graus. Gire a placa de carga até a posição totalmente aberta de cerca de 100 graus. Pressionando com o indicador ao lado frontal da tampa, remova a tampa de encaixar Pick and Place ou PNP. Ao fazer isso, não toque nos contatos do soquete. Verifique se a tampa está danificada. Faça uma inspeção visual da matriz de contatos do soquete na motherboard, vendo em vários ângulos, observando as mudanças nos padrões luminosos. Uma mudança nesses padrões indica contatos danificados. Procure também materiais estranhos. Se forem detectados danos mecânicos ou materiais estranhos, recuse a motherboard. Para instalar o processador, remova-o do pacote InnoBox, segurando os protetores laterais com 3 dedos e erguendo-o. Verifique se o pino 1 tem uma seta dourada. Remova a tampa protetora com a outra mão, pressionando a guia de fixação maior e retirando do pacote do processador. Se depois o processador for removido do soquete, recoloque a tampa protetora para proteger os apoios dourados sensíveis. Verifique se os apoios dourados do processador têm materiais estranhos ou estão danificados e, neste caso, recuse o processador. Para inserir o processador na motherboard, oriente o pacote de modo que o dissipador de calor integrado fique virado para cima. Oriente adequadamente o pino 1 e os encaixes nas chaves no substrato. Um triângulo amarelo indica o local do pino 1. Abaixe com cuidado o processador no soquete, alinhando o pino 1 no processador com o soquete. Segurando o processador com 2 dedos, abaixe-o na vertical. Mantenha-o plano e nivelado, ao ser alinhado no soquete para não danificar o pino. Com o pacote assentado, gire a placa de carga para o dissipador de calor integrado. Engate a alavanca de carga para prender a guia da placa de carga ao pressionar a placa levemente para baixo. Prenda a alavanca de carga sob a guia de fixação. Remova do pacote do processador InnoBox o dissipador de calor do ventilador de velocidade variável e tenha cuidado para não danificar o material da interface térmica pré-aplicado. Não aplique qualquer outro material de interface térmica. Com o motherboard instalado no chassi, coloque o dissipador de calor do ventilador na motherboard em qualquer orientação, alinhando os prendedores nos orifícios da motherboard. Antes de acionar as tampas de fixação, certifique-se de que os cabos de forças não estejam presos ou impedindo de alguma forma a operação do prendedor. Verifique também se os slots de fixação estão apontando diretamente para fora do dissipador de calor. Para ativar as 4 tampas, pressione-as para baixo com as pontas dos dedos ao aplicar pressão no dissipador de calor para evitar que ele empene. Não é necessário girar os prendedores durante a instalação. Verifique se as tampas e a base dos prendedores estão niveladas com a motherboard. Ligue o conector do dissipador de calor de 4 pinos ao da motherboard, observando a orientação certa das chaves. Finalmente, não deixe qualquer cabo adicional interferir na operação do dissipador de calor. Comece a desmontagem desligando o cabo do dissipador de calor da motherboard. Gire as 4 tampas de fixação 90 graus à esquerda com uma chave de fenda de ponta lisa. Isso solta as tampas. Puxe-as para cima para desencaixá-las.
Com um movimento vertical e rosqueado, retire o dissipador de calor. Se o dissipador de calor for usado em outro processador, recoloque os prendedores girando as tampas 90 graus na direção oposta à da seta no topo da tampa. Se necessário, entre em contato com o suporte ao cliente da Intel para obter um apoio de interface térmica de reposição. Abra a placa e alavanca de carga. Pegue o processador com uma peça de sucção ou com as mãos. Coloque o dedo indicador no lado articulado da placa de carga do processador e o polegar no lado da alavanca de carga. Erga e retire. A despeito do método aplicado para remover o processador da motherboard, coloque imediatamente a tampa protetora no processador para impedir a contaminação. Para isso, segure a CPU pelos cantos. Não toque nos apoios dourados. Encaixe uma guia de fixação grande na CPU inclinada. Pressione a segunda guia de fixação grande, prendendo-a à CPU. Para remontar a PNP na placa de carga, coloque na parte posterior da placa. Deslize na guia até assentar totalmente a tampa. Depois, feche a placa de carga e prenda a alavanca sob sua guia.